Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 10 mil milhões de euros, ou seja, 80% de todas as transferências para offshores entre 2012 e 2014 saíram do país sem controle ou sem verificação pela autoridade tributária. E tudo isto aconteceu debaixo do nariz do mesmo governo que perseguiu trabalhadores e pequenas empresas. O governo que penhorou casas de habitação por incumprimento no pagamento de portagens. E é legítimo perguntar, senhoras e senhores deputados, como é que um governo tão alegadamente empenhado no combate à fraude e à evasão fiscal não deu por uma falha de 10 mil milhões de euros? A resposta foi dada esta manhã pelo Paulo Núncio. O anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não deu pela falta de 10 mil milhões de euros, num total de 12.338 milhões de euros transferidos entre 2012 e 2014, porque não conhecia as estatísticas, porque nunca quis saber qual o valor das transferências, mas ainda assim tinha muitas dúvidas quanto à sua publicação. E assim temos que o governo cortou salários, que cortou pensões, que cortou apoios sociais, o governo desconfiou dos desempregados, que desconfiou dos mais pobres. Esse mesmo governo teve dúvidas quanto à publicação de estatísticas oficiais sobre transferências para offshores. Vamos aos factos, senhores deputados. Na terça-feira da semana passada, o Jornal Público traz a notícia: saíram 10 mil milhões de euros para offshores sem controle da autoridade tributária. No dia seguinte, em pleno debate quinzenal aqui na Assembleia da República, Passos Coelho apressou-se a negar responsabilidades e Assunção Cristas dedicou-se a fazer acusações sobre notícias que tinham sido plantadas nos jornais. Foram precisos 5 dias, um desmentido do antigo diretor da Autoridade Tributária e outras tantas contradições para que Paulo Núncio viesse desdizer o que disse e assumir a responsabilidade política pela não publicação dos dados. Senhoras deputadas, senhores deputados, esta revelação, apesar de durar há pouco mais de uma semana, já produziu um momento memorável. A líder do CDS, Assunção Cristas, não só agradeceu em público o trabalho de Paulo Núncio, como chegou a afirmar que o país muito lhe deve. É fácil perceber que empresas que fazem do planeamento e da evasão fiscal o seu negócio entendem que devem muito a Paulo Núncio. Talvez seja por isso que a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios elegeu Paulo Núncio personalidade do ano 2016. Pois daqui vos digo a todos os que homenagearam e homenageiam Paulo Núncio que não falam em nome de Portugal. A República não deve nada ao governo do PSD e CDS. Era o que mais faltava, muito menos em matéria de justiça fiscal. Muito pelo contrário. Vejamos, afinal, o que ficou o país a dever ao mandato do PSD e CDS nas finanças e nos assuntos fiscais, no mandato de Vítor Gaspar, de Maria Luísa Albuquerque e de Paulo Núncio. O país deve à governação PSD e CDS o facto de terem saído pelas suas fronteiras 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais, muitos deles não cooperantes, sem qualquer fiscalização. O país deve à governação de PSD e CDS o escândalo da lista VIP, nunca devidamente esclarecido. O país deve à governação de PSD e CDS uma unidade dos grandes contribuintes que servia mais para gabinete de apoio do que de órgão fiscalizador da fraude e da fuga. O país deve à governação de PSD e CDS uma reforma de IRC gentilmente oferecida por um conjunto de beneméritos ligados aos setores diretamente interessados na facilitação do planeamento fiscal das grandes empresas. O país deve à governação de PSD e CDS, é verdade, algumas medidas que agravaram o quadro de sancionamento da fuga fiscal. Mas também deve a PSD e CDS o regime extraordinário de regularização tributária, o famoso RERT 3, uma amnistia fiscal e criminal para que todos legalizassem o dinheiro que tinham ilegalmente colocado fora do país. Paulo Núncio não quis que ninguém fosse apanhado de surpresa e deu a todos, mesmo a todos, a oportunidade de lavar legalmente o dinheiro que tinham escondido, pagando uma módica taxa de 7,5%, muito inferior àquilo que qualquer trabalhador, qualquer empresa paga neste país. Ou seja, devemos a PSD e CDS o facto de terem tornado uma máquina fiscal numa máquina de injustiça, de desigualdade e de punição social sobre os mais fracos, sobre os que menos podiam. Senhoras e senhores deputados, o problema é velho, as responsabilidades não vão para novas e, por isso mesmo, vamos às soluções. Em junho do ano passado, há menos de um ano, o Bloco de Esquerda trouxe a este Parlamento várias propostas. Uma delas é muito simples: proibir as operações
para offshores não cooperantes. Afinal, é para isso que existe uma lista negra dos offshores. Ou seja, queríamos acabar com as transferências para territórios que apenas servem, e nós sabemos que apenas servem, de esconderijo para grandes fortunas, garantindo a fuga aos impostos, ocultando a proveniência de capitais e assegurando o seu branqueamento. Perante esta proposta, o que fizeram PS, PSD e CDS, o mesmo de sempre. Votaram contra, impediram a sua aprovação. A cada novo escândalo voltamos às velhas propostas e a cada nova proposta PS, PSD e CDS repetem as velhas desculpas. Que não é possível, que o problema é complexo, que um país não pode fazer nada sozinho, que um país está condenado a esperar. E se a inação tem sido a regra, o Bloco de Esquerda propõe medidas concretas. Hoje e aqui assumimos o compromisso de voltar a propor a proibição de transferências para offshores não cooperantes. Senhoras e senhores deputados, a direita repetiu vezes sem conta que esconder dinheiro em offshores não é ilegal. A direita continua a repetir que esconder dinheiro em offshores não é ilegal. E falo para banalizar estas operações e assim justificar a sua inoperância, a sua incapacidade para as controlar, a sua falta de vontade política para as controlar. Mas é exatamente aqui que está o problema. Senhora deputada, faz favor. Termino, Sr. Presidente. É aqui que está o problema. Os offshores vivem na margem da lei, na sombra da legalidade. São buracos legais, criados para esconder as mais atrozes ilegalidades, da fraude ao branqueamento, do tráfico à corrupção. E não esqueçamos também que os offshores fazem parte da história das crises bancárias que assolaram o país. Até hoje não houve um único escândalo, Sr. Presidente, não houve nenhum único escândalo que não tivesse envolvido offshores, do BPN ou Banif. Sr. Presidente, termino para dizer que esta proposta que hoje apresentamos é só mais uma das do Bloco de Esquerda. Tem que concluir, já ultrapassou o seu tempo. Termino, Sr. Presidente, assim que puder ler o último parágrafo. Tem, aliás, mais tempo durante o debate, se quiser. É mais uma proposta do Bloco de Esquerda. É uma medida relevante, feita em nome de quem pagou com grandes sacrifícios o efeito de uma crise, enquanto os responsáveis escondiam as suas fortunas em offshores. Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.